terminar hoje essa série que nós estamos aprendendo aqui no mês de janeiro, chamada Jesus, Sua Divindade e o Seu Plano. Muitas pessoas que se chamam cristãos, na verdade, muitos nem conhecem Jesus, nem sabem quem Ele é e qual é o seu plano. Se você quer saber mais sobre isso, você pode entrar no YouTube e digitar lá Jesus, Sua Divindade e Seu Plano. No nosso canal você pode entrar no Ministério Casa do Pai no YouTube, você vai ter lá a série toda e você vai poder desfrutar lá na sua casa, amém? E nós vamos ministrar hoje então a última mensagem dessa série, Jesus, Sua Divindade e Seu Plano. Bom, quero te lembrar do que nós falamos aqui nesses dias, né? Nós aprendemos que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, amém? Nós aprendemos que Ele é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Nós também vimos aqui nesses dias que quando morremos, nós aguardamos a ressurreição, amém? Semana passada vimos isso aqui, porém hoje eu quero abrir para você um pouco alguns assuntos para que você tenha clareza, né? E eu quero te falar que existem pessoas que pensam diferente do que nós falamos semana passada aqui a respeito de quando você morre. Existem pessoas que pensam que quando alguém morre, essa pessoa que morreu, o corpo dela fica ali, mas ela vai direto para o céu, ou vai direto para o lugar de sofrimento. E eu vou te dar algumas bases bíblicas para as pessoas que pensam assim. Por exemplo, Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, quando ele foi levado para ser apedrejado, ele falou assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. No próximo versículo, quando ele está lá naquele sofrimento, naquela angústia, ele então olha e fala assim: Senhor, recebe o meu espírito. E quando ele fala isso, ele então adormece, ele morre. Por causa desse texto, Estevão diz: Senhor, recebe o meu espírito. Então muitas pessoas vão acreditar por causa disso, que no momento em que Estevão adormeceu, o espírito dele foi para Deus, né? Outro texto também que vai falar algo semelhante é Apocalipse capítulo 7, lá no verso 56 em diante, diz assim, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, igualmente eles foram. Então aqui, esse texto de Apocalipse está falando que o apóstolo João viu lá as almas daqueles que foram mortos por causa do Evangelho. E em um determinado momento, quando João viu, essas almas estavam clamando: até quando, Senhor, não julgarás, não vingarás o nosso sangue dos que vivem sobre a terra? E então foi dito para eles que eles descansassem, que eles repousassem ainda por um pouco de tempo. Então aí no versículo 11 você pode ver, eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Então esse repousassem ainda vai te dar uma ideia de que eles já estavam repousando antes, você está entendendo? Então eu estou abrindo isso para você entender que existem pessoas, existe uma linha teológica de pessoas que pensam que quando alguém morre, essa pessoa vai direto para o céu ou vai direto para o inferno. Bom, eu particularmente tenho dificuldade com essa linha teológica pelo seguinte: se Jesus vai voltar e Ele tem um galardão em suas mãos para retribuir a cada um segundo as suas obras, se nós, os cristãos, vamos permanecer perante o tribunal de Cristo para dar conta segundo o bem ou mal que fizemos por meio do corpo, como aprendemos na semana passada, então se quando eu morrer eu já vou direto para o céu, que necessidade eu tenho de um julgamento? Na ressurreição, quando Jesus voltar, se eu morro e já vou direto para o inferno, então que necessidade eu tenho de um juízo se eu já estou lá? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eu tenho uma dificuldade com isso, mas o fato é que tanto uma linha teológica quanto a outra concordam que essas pessoas, independente de
de onde suas almas estão, ou independente de onde o seu espírito estão, essas linhas teológicas concordam com uma coisa: todas essas pessoas que já morreram estão aguardando a ressurreição, ou a ressurreição dos justos quando Cristo vier, ou a ressurreição dos incrédulos no juízo final, certo? Então todas as linhas teológicas concordam com isso. Bom, vou te falar mais coisas que nós falamos aqui. Nós vimos quando será a ressurreição. Quando será a ressurreição dos justos? Quando Jesus vier, amém? Nós vimos também como será essa ressurreição e para quem será essa ressurreição. Como será? Vai ser uma cerimônia, você se lembra? O Senhor, liberada a palavra de ordem, liberada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, você lembra? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então como será? Será uma cerimônia poderosa que nós vamos participar, e essa cerimônia será para os salvos, amém? Nós vimos também como seremos na ressurreição. Como nós seremos na ressurreição? Alguém fala? Exatamente, iguais a Jesus. Nós seremos iguais a Jesus. Nós também vimos que o nosso galardão são coroas, amém? Nós vimos quando receberemos o galardão. Quando que nós vamos receber o galardão? A recompensa pelas obras? Quando Jesus vier, amém? Na ressurreição dos justos. Nós vimos também como nós, os salvos, os que creem em Jesus, como nós receberemos esse galardão. Será através de um julgamento chamado o Tribunal de Cristo. Nesse julgamento não está determinando se alguém vai para o céu ou para o inferno, porque esse julgamento é dos salvos. Esse julgamento vai determinar qual a recompensa que receberemos segundo as nossas obras. Amém? Amém? Então nós vimos que o julgamento das nossas obras no Tribunal de Cristo vai determinar qual é o nosso galardão. Agora, isso tudo nós vimos, eu estou dando uma recapitulada com você aqui, isso tudo nós vimos até agora, mas daqui, hoje então, nós vamos ver o que acontece depois disso. Depois desse julgamento das obras dos salvos em Cristo, o que vai acontecer? Então, já eu vou projetar aí uma linha do tempo, e essa linha do tempo é uma linha do tempo bem básica, que não está defendendo nenhuma linha teológica, certo? Então dá uma olhada para essa linha do tempo aí, que eu vou explicar para você. Olha lá, o primeiro ponto é a criação. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Criação. O segundo ponto que está aí é Jesus Cristo. Foi aquele tempo, há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio a essa terra e morreu, ali naquela cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Bom, lá na terceira bolinha tem três coisas escritas: Tribunal de Cristo, arrebatamento e grande tribulação. Por que essas três coisas estão escritas em uma bolinha só? Porque nós não estamos aqui para defender diante de você nenhuma linha teológica. Nós queremos te dar a liberdade de ter a sua linha teológica, e já eu vou te explicar por quê. Por exemplo, a linha teológica maior nos dias de hoje a respeito desse assunto aí é uma linha chamada, que são os milenistas pré-tribulacionistas. Eu olhei com um rapaz ali agora, mas não tem problema, vou falar de novo. São os milenistas, que acreditam que o milênio é real, pré-tribulacionistas, ou seja, que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e dispensacionalista, que eu vou explicar o dispensacionalista aqui mais para frente um pouquinho. Então, os milenistas pré-tribulacionistas dispensacionalistas é uma das linhas teológicas maiores hoje. Parece até que estou falando em línguas, milenistas pré-tribulacionalistas dispensacionalistas. Tá vendo lá onde tem aquele ponto escrito Tribunal de Cristo, arrebatamento e grande tribulação? Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, certo? Deixa eu te explicar aqui o que é a grande tribulação. A Bíblia diz de um tempo onde o anticristo vai se manifestar na terra. O anticristo é chamado pelo apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2 de o homem da iniquidade.
Assim como Jesus chamou em Mateus 24:15, assim como Daniel tinha chamado, né, do abominável da desolação, é o anticristo. O anticristo vai vir à terra e vai estabelecer um governo mundial que vai ter 3 anos e meio de paz, onde ele vai estar assim disfarçado como se fosse fazendo um governo de paz, e depois os últimos 3 anos e meio ele vai tacar o terror, vai matar muita gente, vai perseguir muita gente, e aqueles que professam Jesus vão ser perseguidos, mortos, torturados, né? Então vai ter a famosa marca da besta colocada ou na mão ou na fronte das pessoas. Aquele que não receber a marca da besta não vai poder comprar e vender, e assim por diante. Esse tempo, Jesus citou esse tempo em Mateus 24 como um tempo de angústia, o qual nunca houve na terra e nunca voltará a ter na terra. Nunca haverá outro como esse, nunca houve antes um tempo como esse, tamanha angústia. É lá nesse texto de Mateus 24 que o Senhor fala assim: ai das que estiverem grávidas naquele dia, orai para que a vossa funda não se dê no inverno. Vai ser um tempo de sofrimento como nunca antes. Imagina uma mulher grávida, uma mulher com um menino pequeno no inverno, no frio, na neve, fugindo da polícia. Então a grande tribulação vai ser um tempo terrível, mas muitas pessoas serão salvas ainda na grande tribulação. Nós vamos falar disso depois. Então os milenistas, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas creem que a igreja vai ser arrebatada antes dessa grande tribulação. Você está entendendo? Existem os meros tribulacionistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, no final dos primeiros 3 anos e meio. Existem os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, ou seja, a igreja vai passar por essa grande tribulação. Agora eu vou te explicar por que os pré-tribulacionistas creem que a igreja não vai passar. Tem muitos porquês. Isso aqui é uma mensagem de 200 versículos que eu reduzi ela bem muito para tentar deixar bem simples para a gente mastigar aqui hoje, certo? Mas um dos motivos para você entender que os pré-tribulacionistas creem que há uma diferença entre o dia do arrebatamento e a volta de Jesus. Então os pré-tribulacionistas creem nisso aí, que existe uma diferença entre o arrebatamento e a vinda de Jesus após a tribulação. Os pré-tribulacionistas creem que haverá um dia aqui onde Jesus vai vir nessa cerimônia que eu falei, citei aqui agora de Tessalonicenses 4, e os mortos ressuscitarão primeiro, se estiverem vivos serão glorificados. Muito bem, serão transformados, receberão o corpo glorificado. E aí os pré-tribulacionistas creem que depois disso, que a igreja for tirada da terra, então haverá os 7 dias de tribulação. Depois dos 7 anos de tribulação, então Jesus vai voltar para estabelecer o seu governo. Então, um dos motivos da fé pré-tribulacionista é que eles creem que existe uma diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Até aqui, beleza? Tá. Segundo ponto é que eles creem que existe diferença entre o que Deus falou para a igreja e o que Deus falou para a nação de Israel. Então, por exemplo, o texto de Mateus 24:30. Vamos ler esse texto de Mateus 24:30. Diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é quem? Jesus, né? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Muito bem, o que acontece? Os pré-tribulacionistas creem que esse texto aí que você está lendo não foi escrito para nós, igreja, mas que esse texto foi escrito para Israel, porque ele estava ali em Israel falando com judeus. Você está entendendo? Então, quando ele fala da grande tribulação, de tudo que vai acontecer e tal, e aí ele fala esse texto. Esse texto para os pré-tribulacionistas não é quando Jesus virá para buscar a igreja. Esse texto é quando Jesus vai voltar. A igreja já subiu 7 anos antes disso. Você está entendendo? Então os pré-tribulacionistas fazem diferença entre o que Deus falou com Abraão, entre o que Deus falou para a nação de Israel e o que Deus falou para a igreja. Nós devemos saber disso aqui, irmãos, porque deixa eu te explicar, muito misticismo nasce dentro da igreja quando as pessoas pegam promessas de Israel e simplesmente se encaixam para você. Por exemplo, Deus falou com Abraão:
Onde você colocar a planta dos seus pés será seu. Já viu isso? Aí o camarada vai olhar uma casa nova e vai lá e tira o sapato, pisa na casa, pisar aqui para ver se a casa é minha. Tá entendendo? Vê um carro bonito na rua, põe o pé no carro, onde pisar a planta dos teus pés, ali será seu. Tem uns caras solteiros desesperados que pisam até no pé das meninas aí para ver se. Mas é uma aplicação errada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, os pré-tribulacionistas, eles creem dessa maneira. Você está entendendo até aqui? Já os pós-tribulacionistas, eles creem que quando Jesus voltar, vai ser o mesmo dia que Jesus voltar para a terra para estabelecer o milênio, o governo milenar, é o mesmo dia do arrebatamento, é tudo um dia só, uma coisa só, e por isso eles creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por que eu estou te falando isso? Para você saber que existem linhas teológicas diferentes, que você tem a liberdade de escolher a linha teológica que você quiser, certo? Pastor, qual é a sua linha teológica? Sei não. Eu acho que eu sou um menino, uma criança aprendendo a palavra de Deus. Você está entendendo? É isso que eu penso. Agora, o mais importante não é você se apegar com o que diverge, porque a palavra de Deus é rica, é poderosa, é muita coisa para você conhecer, ricas em detalhes. Então, o mais importante é você não se apegar àquilo em que eles divergem, mas saber que existem verdades incontestáveis que tanto pré-tribulacionistas como pós-tribulacionistas, todos eles creem em alguns pontos que são incontestáveis. Então vou te falar quais são os pontos que todos concordam e são incontestáveis. Número 1, Jesus voltará. Não importa se é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mestre-tribulacionista, não importa, todos concordam, Jesus voltará. É uma verdade bíblica inegável. Segunda coisa que todos eles creem: haverá ressurreição dos mortos. Não importa se é pré-tribulacionista, se é mestre-tribulacionista, se é pós-tribulacionista, todos creem, haverá ressurreição dos mortos. Outra coisa, todos creem, haverá julgamento para os santos comparecerão perante o tribunal de Cristo, amém? Outra coisa que todos creem, haverá grande tribulação, haverá uma grande tribulação, não importa qual é a linha, todos creem, haverá uma grande tribulação. Outra coisa que todos creem, haverá julgamento para os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus serão julgados. Todas as linhas teológicas concordam com isso. Próxima coisa, haverá novos céus e nova terra, amém? E todos concordam, haverá uma condenação eterna para os incrédulos. Uma vez eu estava conversando com uma menina e eu estava falando com ela sobre essa condenação eterna. Ela falou assim: ah, pastor, mas eu não creio nisso não. Eu falei: não tem problema não, no inferno você não tem que crer para entrar, você entra de graça, você não precisa crer. Então, verdades inquestionáveis, vou repetir para você: Jesus voltará, haverá ressurreição dos mortos, haverá julgamento para os santos, haverá uma grande tribulação, haverá julgamento para os incrédulos, haverá novo céu e nova terra, e haverá uma condenação eterna para os incrédulos. Bom, essas verdades irrevogáveis aqui, incontestáveis, são motivo o suficiente para você andar no temor do Senhor, você saber que você deve encher o seu coração de temor e andar na linha, porque Jesus vai voltar, porque haverá um juízo. Isso aí não tem jeito, amém até aqui? Amém. Então, meu amado, é por isso que está lá em 1 Coríntios 15:58, já falamos: portanto, amados, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Agora, o último ponto que eu vou falar com vocês hoje aqui, então, é o milênio. Então, o milênio é esse reino que começa quando a grande tribulação termina, certo?
Independente se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, todos concordam então que quando a tribulação acaba, o milênio termina. Tanto para pré-tribulacionistas como para pós-tribulacionistas, quando o milênio começar, a igreja já foi arrebatada, os mortos em Cristo já ressuscitaram e estão num corpo glorificado e vão reinar com Jesus por 1000 anos. Certo? Então vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 20, versículos 2 em diante. Vamos ler em voz alta. Está escrito assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha esse versículo 3. Por que eu vou te falar para olhar? Porque existem linhas teológicas que falam a respeito desse versículo 3, que esses 1000 anos não são 1000 anos, são os amilenistas. Eles falam que esses 1000 é só um símbolo, sabe? Quer dizer outra coisa. E eles afirmam também que quando Satanás foi aí lançado no abismo, muitos afirmam que esse abismo é a terra. E existe também uma linha teológica que afirma que nesses 1000 anos não haverão pessoas na terra. Bom, para a grande maioria, né, porque os amilenistas são uma minoria, mas para a grande maioria isso não pode ser verdade, porque, por exemplo, os adventistas do sétimo dia creem que não haverá pessoas na terra durante o milênio. Mas se não haverá pessoas na terra durante o milênio, quem são essas nações que Satanás não poderia enganar? Aí se você perguntar isso para os professores adventistas, eles vão falar que essas nações são os mortos, aqueles que já morreram. Só que, amado, depois que alguém já morreu, a Bíblia é bem clara que não haverá plano para essas pessoas que já morreram. Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma só vez, seguinte, depois disso o juízo. Acabou, não tem mais. Nunca os mortos foram chamados de nações. Você está entendendo? Então, se Satanás vai ser preso para não seduzir as nações, é porque haverá nações na terra. Na terra. Então vamos ler de novo lá esse versículo 3. Olha lá: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Fala comigo aí: eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então veja bem, eu vou voltar a linha do tempo aí para você lá, olha lá nos telões. Aí agora, depois que acontece o tribunal de Cristo, o arrebatamento, depois da grande tribulação, entra essa parte que está de amarelo aí, chamada o milênio. Então, durante o milênio, o que o texto que nós lemos diz é que aqueles que morreram em Cristo, não é? Eles reviveram e eles reinaram com Cristo por 1000 anos. Então eu quero te falar que durante esses 1000 anos haverão ainda pessoas vivas nessa terra aqui. Agora, a Bíblia não diz que Cristo desceu com toda a igreja glorificada para morar na terra durante os 1000 anos, não diz isso.
que a Bíblia diz é que Cristo vai reinar os 1000 anos com o seu povo, com a sua igreja. Tem alguém que é igreja de Jesus aqui? Se você é a igreja de Jesus, você vai reinar com Ele por 1000 anos. E aí cabe uma pergunta que eu fiz aqui na semana passada e vou fazer de novo. Esse reino de Cristo é um reino organizado ou é um reino desorganizado? Organizado. Onde você vai estar nessa organização? Como que você vai ser parte desse reino? Se você realmente estiver lá, né? Como você vai ser parte desse reino? Baseado em quê? Você vai ter uma função muito importante, pouco importante. Eu quero te dizer que essa é uma coisa que você define agora. Amém? Amém. Durante esses 1000 anos, todas aquelas pessoas, o povo de Israel, todas as pessoas que não receberam a marca da besta, essas pessoas vão continuar na terra e elas vão experimentar o reino de Cristo aqui por 1000 anos. 1000 anos o reino de Cristo será estabelecido na terra, em toda a terra. Eu poderia falar disso aqui uma semana com você, mas eu encurtei isso aqui muito, só para te dar uma noção do que vai acontecer. Quando esses 1000 anos terminarem, haverá uma multidão incontável morando sobre a terra, e a igreja já está salva, glorificada lá com o Senhor, com o seu corpo físico glorificado. Então, quando esses 1000 anos terminarem, Satanás vai ser solto de novo. E olha o que vai acontecer aí no versículo 7 em diante do texto que nós estamos lendo de Apocalipse 20, olha lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Que cidade querida é essa? Que cidade querida é essa? Jerusalém. Sitiaram a cidade querida. E aí o que aconteceu? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é o seguinte: o Senhor nos deixou sua palavra, o Senhor deu a lei, o povo não ouviu. O Senhor deu os profetas, o povo não ouviu. O Senhor deu Cristo Jesus. Cristo Jesus veio a essa terra, andou aqui como eu e você, morreu publicamente no alto de um monte lá em Jerusalém, lá em Israel. Morreu publicamente, todo mundo viu ele morrer. Pegaram Jesus e enterraram. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, e não foi para o céu não, ressuscitou e ficou na terra, andando aqui por 40 dias. E ele começou a aparecer ali junto com os irmãos. Quantos irmãos? Mais de 500 irmãos estavam com Jesus depois que ele ressuscitou. E ele ainda ensinou a esses irmãos, ele comeu com esses irmãos, por 40 dias ele estava ali. Depois que ele comeu com esses irmãos, ensinou esses irmãos, depois de ter ressuscitado, todo mundo viu, Jesus subiu ao céu. Isso foi uma coisa tão violenta, uma coisa tão poderosa, que a história foi dividida em antes e depois disso. Disso o quê? Desse acontecimento que eu estou falando aqui. Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Você acredita que ainda assim tem gente que não crê? Você acredita que ainda assim eu estou aqui pregando e tem gente que nem acha que eu estou falando aqui da história do Papai Noel? Mas a misericórdia de Deus continua sendo misericordioso com você, porque nós estamos no ano aceitável do Senhor, no tempo da graça. Amém. Depois do tempo da graça virá essa grande tribulação. Depois dessa grande tribulação virá o milênio, onde Cristo vai governar sobre toda a terra. O governo de Cristo é um governo de amor. O governo de Cristo é um governo de justiça, é um governo de paz. Mas você acredita que muitas pessoas que nascerão sobre o milênio estarão vivendo lá no milênio? No final, quando Satanás sair, eles ainda vão seguir Satanás? Aí o Senhor falou: acabou a brincadeira. Então saiu fogo do céu e consumiu todos esses que vieram guerrear contra aquele povo de Deus que habitava na terra.
Depois disso, o que aconteceu? Versículo 10: o diabo, o sedutor deles, está aí nos telões para você ler, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quem é a besta e o falso profeta? A besta é o anticristo, o homem da iniquidade, aquele que vai reinar. Ele, no final da grande tribulação, junto com o falso profeta, vão estrear o lago de fogo e enxofre. Que privilégio, não é verdade? Pois é. Depois do milênio, Satanás vai ser lançado lá também, nesse lago de fogo, e atormentado pelos séculos dos séculos. Quando isso acontecer, então agora vai acontecer o julgamento daqueles que não foram salvos, o julgamento daqueles que não foram arrebatados quando Cristo voltar. Você está entendendo? Aqueles que não receberam um corpo glorificado, aqueles que não creram no Evangelho. E esta é uma mensagem que eu gosto de pregar, sobre o julgamento dos ímpios. E as pessoas falam: mas pastor, você prega isso na igreja? Eu falo: eu prego. Vai que alguém está escolhendo ir para lá. Esse julgamento aqui é o julgamento da condenação, chamado grande trono branco. Próximo versículo diz assim então: e viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. De quem que você foge? De quem você tem medo? Só que eles tentaram fugir do Senhor aqui e não achou lugar para eles se esconderem. Então o que aconteceu? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, não importa o seu tamanho, sua condição financeira, seu poder, se você é fortão, se você é magrinho, se você não for salvo, você vai estar lá. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha o verso 15, lê comigo aí. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Correto, meu amigo? Então, voltando àquela linha do tempo lá agora, olha para a linha do tempo comigo. Lá no final, depois do milênio, lá está escrito juízo final e eternidade, está vendo? O juízo final é esse dia que nós lemos aqui agora, desse grande trono branco, onde as pessoas que não são salvas serão julgadas. E depois disso, o que vai acontecer? Depois disso, o texto mesmo continua falando aí. Vamos ler Apocalipse 21, verso 1 em diante. Olha o que diz. Vi. Vamos de novo, 2, 3 e. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será
filho. Agora, alguém pergunta assim, mas pastor, eu já não sou filho de Deus? Bom, a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, recebe Jesus como seu Senhor, crê em Jesus, a esses é dado o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, pastor, eu creio em Jesus, eu já sou filho de Deus, sim, mas existe uma diferença aqui sobre esses filhos de Deus que o Senhor falou aqui agora. A diferença está lá em 1 João capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. É o último texto que nós vamos ler. Olha o que diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como... Olha aqui para mim, o texto está falando que hoje nós somos filhos de Deus de fato, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando Ele, o Senhor, se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e nós o veremos como Ele é. Agora, olha como termina essa parte do texto. Olha aí o versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O texto está dizendo: se você realmente crê em Jesus, se você realmente crê nisso, você se purifica, você se afasta do pecado, você se torna puro como Ele é puro. Você abre mão de qualquer coisa, porque você tem uma esperança. A sua esperança não se limita a essa vida, como o apóstolo Paulo falou: se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se você tem esta esperança de que nós seremos como Ele é, que nós o veremos como Ele é, então o que você vai fazer? Você vai se purificar aqui, porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Você pode ser filho do Lula, da Dilma, do Bolsonaro, de quem você quiser. Lá isso não vai valer nada. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz: e os santos continuem a santificar-se. Então hoje você deve decidir em qual julgamento você vai estar, porque você vai estar em um. Você pode morrer batendo o pé: não vou, pastor, não vou, você não sabe de nada. Você vai ser mesmo. Não, pastor, mas eu nem sou, eu nem leio a Bíblia, nem sou cristão, eu sou ateu. Deixa eu te falar uma coisa: para ir para o julgamento você não precisa ser cristão, não precisa ler a Bíblia, não precisa de nada, você vai estar lá, do mesmo jeito. A questão é, quando você estiver lá, qual tipo de julgamento você quer receber? Porque nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fizemos aqui, por meio do nosso corpo. Se você crê em Jesus, se você dedica a sua vida a Jesus, se você recebe em Jesus o perdão dos seus pecados e decide não pecar mais por amor a Ele, você não vai para o juízo final, você vai para o julgamento das obras, onde você vai receber galardão por todo o bem que você fizer e dano por todo o mal. Mas hoje é um dia maravilhoso.
Porque aqui não é o julgamento, aqui não é o juízo final, aqui é um lugar e um dia onde nós temos a oportunidade de decidir, como o texto disse. E aquele que tem esta esperança, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Hoje o convite para você é: se purifique. Decida largar o pecado, porque isso aí vai durar pouco. Isso tudo vai passar. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ali vai falar todas essas coisas referentes ao mundo, sabe? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Isso não vem do Pai, não vem de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que eu estou te falando tudo isso durante esses dias? Por que eu estou te dando assim, esse panorama de quem é Jesus, de qual é o seu plano? Porque você, ao decidir, você tem que saber do que você está abrindo mão. Quando você escolhe um pecado aqui, você tem que saber do que você está abrindo mão lá. Quando você fala: não vou me envolver com a obra de Deus, não vou fazer nada para o Senhor, você tem que saber do que você está abrindo mão lá. Você tem que ter uma balança aí que seja justa para você saber do que você abre mão aqui e do que você abre mão lá. Conselho para você: que se você tem essa esperança, se santifique, se purifique, assim como Ele é puro. E isso vai ser muito bom para você, porque você de repente vai abrir os seus olhos e você vai falar: estou aqui diante de Jesus. Então não foi para o juízo final, não, aleluia. Isso vai valer muito a pena para você.